Se a gente abre o Instagram agora e busca por João Pessoa, o que aparece é quase um bombardeio de imagens de um paraíso, né? Com certeza. O sol nascendo primeiro, aquelas praias urbanas lindas, muito verde. Exato. E nos últimos anos, essa imagem, ela explodiu. A capital paraibana virou a nova queridinha do Nordeste. Todo mundo parece querer ir para lá, visitar ou até se mudar de vez. Uma propaganda muito forte. Só que hoje, o nosso papo vai um pouco além desse cartão postal. A gente está com um material aqui, um artigo bem denso do Sérgio Bolton Barcelos e do Henri Santos, que faz justamente isso, sabe? Ele investiga as rachaduras nessa fachada ensolarada. Um olhar crítico, né? Exatamente. A nossa missão aqui é entender as contradições que esse texto levanta. O que acontece quando uma cidade cresce tão rápido, impulsionada pelo turismo, pela especulação imobiliária? Como isso afeta quem vive ali o ano todo? E o ecossistema que sustenta tudo. Vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Ok, vamos começar pelo começo, então. O artigo já abre com um dado bem impressionante. João Pessoa está crescendo num ritmo muito, mas muito mais rápido que a média do Nordeste e do Brasil. A primeira pergunta que vem é: quem são essas pessoas? De onde está vindo tanta gente? Essa é a pergunta central, né? E o que a análise aponta é que não é um movimento migratório, digamos, tradicional, por busca de emprego na indústria, por exemplo. Ah, não é esse o perfil. Não. Uma fatia enorme desses novos moradores são, olha só, aposentados com bom poder aquisitivo e também profissionais em trabalho remoto. Ah, entendi. Então é um público que já chega com uma certa estabilidade financeira, né? Atraído justamente por essa promessa de qualidade de vida. Exato. Pessoas que talvez passaram uma semana de férias ali, acharam incrível e pensaram, é aqui que eu quero viver. Exatamente isso. A decisão muitas vezes é baseada nessa experiência de turista, que é um recorte muito específico, muito controlado da realidade. Eles compram o sonho, a propaganda. Mas morar é bem diferente de passar férias. Muito diferente. E o artigo mostra como os moradores antigos, os que já estavam lá, estão sentindo o impacto dessa chegada em massa no dia a dia. E como é esse impacto na prática? Imagino que não seja algo sutil. De forma alguma. O texto descreve um cenário que, assim, é familiar para quem vive em cidades que passam por esse tipo de boom. O trânsito, que era tranquilo, vira um caos. Principalmente no fim de tarde, imagino. Fim de tarde, na orla principalmente, o custo de vida dispara. Sim. E não é só o aluguel, sabe? É o pãozinho na padaria, o café. Tudo começa a ficar mais caro. E o mais grave, talvez, é a pressão na infraestrutura, né? Exato. A infraestrutura básica começa a pedir socorro. A rede de esgoto, que o artigo menciona bastante, Sim. o saneamento, o fornecimento de água, coleta de lixo, nada disso foi pensado para suportar um adensamento tão rápido e tão concentrado. Aí o texto traz uma ideia central. A cidade fica dividida. Dividida como? De um lado, você tem o espaço para viver, da comunidade. Do outro, o espaço como um produto, uma máquina de gerar lucro para poucos. E essas duas cidades, digamos assim, elas estão em atrito o tempo todo. E essa tensão entre a cidade para morar e a cidade para lucrar parece ser o fio condutor de tudo. O artigo vai mais fundo nisso e traz uns conceitos bem fortes da sociologia para explicar o que está acontecendo. Fala, por exemplo, de urbanismo de fachada. O que seria isso? Esse é um conceito da urbanista Hermínia Maricato, e ele se encaixa perfeitamente no que o artigo descreve em João Pessoa. O urbanismo de fachada é quando o poder público ele concentra todos os investimentos em áreas muito específicas. Na vitrine da cidade. Na vitrine, exatamente. Naquelas áreas que servem para o turismo e para o mercado imobiliário. Entendi. É como se a cidade estivesse se maquiando para os turistas. A orla fica um brinco, ciclovia nova, luz de LED, as árvores podadas, o centro histórico é revitalizado. Mas isso é a maquiagem. O que tem por trás? Pois é. Enquanto essa fachada recebe milhões, os bairros populares que não estão no roteiro turístico continuam com problemas crônicos. O artigo dá um exemplo muito forte, que é o bairro de Gramame. Gramame. Nos últimos 10 anos, Gramame recebeu mais de 40 mil novos moradores, muitos de programas habitacionais. É quase uma cidade dentro da cidade. E lá a realidade é outra.
Falta de saneamento, transporte precário, sem área de lazer. A cidade da foto não é a cidade de quem vive lá. Não é a cidade vivida pela maioria, é isso. Essa lógica é perversa. E ela se liga a outra ideia que o texto traz, a de financiarização da moradia, citando o trabalho da Raquel Hounick. Isso quer dizer que as casas estão deixando de ser lares. Precisamente, a moradia deixa de ser vista como um direito, um lugar para se construir uma vida, e passa a ser tratada como um ativo financeiro, como uma ação na bolsa. O objetivo principal vira a valorização e a renda. E como a gente vê isso acontecendo em João Pessoa, segundo a análise? Pela verticalização desenfreada e pela explosão de flats e apartamentos minúsculos. Os voltados para o aluguel de curta duração. Isso, tipo Airbnb. O foco não é mais abrigar famílias, é hospedar turistas por alguns dias. E isso gera um efeito cascata brutal. Que é? A oferta de aluguel de longo prazo diminui, os preços dos que sobram vão para a estratosfera e o valor dos imóveis em geral sobe tanto que se torna impossível para o morador comum, o professor, a enfermeira, continuar vivendo naquelas horas. Quer dizer, ninguém chega com uma ordem de despejo na mão. Mas o preço do aluguel, do mercado da esquina, tudo sobe tanto que a vida ali vira insustentável. É uma expulsão silenciosa pelo custo de vida. É a acumulação por espoliação, um conceito do geógrafo David Harvey que o artigo também usa. Você não precisa tomar a terra de alguém à força. Basta tornar o custo de vida ali tão alto que a pessoa é obrigada a sair. Ela é expoliada do direito de ficar onde construiu sua história. Isso tudo me leva a um conceito final que o texto aborda e que parece amarrar tudo. O direito à cidade, de Henri Lefebvre. É um termo famoso, mas que às vezes soa um pouco abstrato. Como ele se aplica aqui de forma concreta? O artigo torna bem concreto. O direito à cidade não é só o direito de ter uma casa. É o direito de participar das decisões que moldam o espaço onde se vive. De ter voz. De ter voz, de influenciar como a cidade vai ser. E o que acontece em João Pessoa, segundo a análise, é a negação desse direito. As decisões sobre o futuro da cidade passam a ser tomadas não pelos moradores, mas pela lógica do mercado. Dá para usar uma analogia para deixar isso mais claro. Claro. Pensa num banco de praça. O valor de uso desse banco é para as pessoas sentarem, conversarem, descansarem. Ele serve à vida da comunidade. Certo. Agora, imagina que alguém decide que aquele espaço é valioso. Arrancam o banco e vendem a madeira. Ou cercam a área e começam a cobrar ingresso para sentar ali. Isso é o valor de troca. O artigo argumenta que em João Pessoa, a lógica do cobrar ingresso está vencendo a lógica do sentar e conversar. Essa maquiagem toda do urbanismo de fachada não consegue esconder tudo, né? A imagem vendida é a de cidade verde, um paraíso ecológico. Mas o artigo aponta para um problema bem palpável e às vezes mal cheiroso, digamos. Sim, a contradição é gritante. O discurso oficial vem de uma cidade sustentável, mas a realidade que o artigo descreve é de um colapso ambiental em certas áreas. A fonte é muito específica, relata episódios recorrentes de despejo de esgoto in natura direto no mar. E não é em praias distantes, né? É nas principais, nas mais famosas. Exatamente. O texto fala das praias de Tambaú, Manaíra, Bessa e Cabo Branco. É o coração turístico da cidade, as praias do cartão postal. E a situação piora muito na alta temporada. Porque a população flutuante explode. Explode. A produção de lixo dobra, a pressão nos sistemas de água e esgoto chega no limite. A infraestrutura, como a gente falou, simplesmente não aguenta. E aí a análise fica bem mais tensa porque o artigo para de falar em teoria e começa a literalmente dar nome aos bois. Cita casos específicos que devem ser conhecidos por lá. Sem dúvida. E isso dá uma força enorme para a argumentação. O texto menciona 2 casos emblemáticos. O primeiro é o do Bar do Cuscuz, um restaurante famosíssimo na Orla. Conhecido nacionalmente até. Sim. E que, segundo o artigo, desde 2017 é alvo de denúncias e multas por despejar esgoto irregular no mar. Ou seja, é um problema crônico conhecido. E o outro caso? O outro é o do Hotel Nord Easy. O artigo relata que ele foi identificado como um dos pontos de origem de uma mancha de esgoto enorme que apareceu no mar do Cabo Branco. E aqui vem o detalhe crucial que os autores destacam. Qual?
O hotel é gerenciado pela rede Nord, cujo dono é um ex-secretário de turismo de João Pessoa. Uau! Espera aí. Então, o artigo está basicamente sugerindo que o empreendimento ligado a uma figura que já ocupou um cargo público-chave para zelar pela imagem da cidade estaria, na prática, poluindo um dos maiores ativos turísticos. Isso levanta uma questão muito delicada sobre possíveis conflitos de interesse, no mínimo. Os autores não fazem uma acusação direta, mas eles apresentam os fatos e questionam se existe uma assimetria na fiscalização. Se a lei é igual para todos. Exato. Será que o pequeno comerciante é fiscalizado com o mesmo rigor que um grande hotel ligado a figuras politicamente influentes? A pergunta fica no ar. Com um cenário desses, de esgoto no mar, como se sustenta o discurso do turismo sustentável? A análise argumenta que a sustentabilidade vira só uma palavra, uma peça de marketing. Vira retórica para legitimar esse mesmo modelo de crescimento. Um selo para parecer bonito. Perfeito. O artigo cita, por exemplo, o Programa João Pessoa Sustentável, que é financiado com um empréstimo milionário do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E qual é a crítica a um programa com um nome desses? Parece algo positivo. A crítica não é ao nome, é à prática. Os autores lançam perguntas. Quem vai pagar a conta desse empréstimo no futuro? Somos todos nós contribuintes. Mas quem está se apropriando dos benefícios financeiros dessas obras? Os mesmos de sempre. Os mesmos. O capital imobiliário, as grandes construtoras. A sustentabilidade, nesse contexto, serve para valorizar ainda mais os imóveis na fachada da cidade, aprofundando o ciclo de especulação e exclusão. Certo, então vamos amarrar as pontas. De um lado a gente tem a imagem de João Pessoa como um paraíso, um sucesso, um lugar que atrai investimentos, novos moradores. Uma imagem cuidadosamente construída e muito, muito lucrativa. E do outro, a análise que esse artigo nos traz revela os custos ocultos desse sonho. Um custo social, com a expulsão de moradores, aumento do custo de vida, e um custo ambiental com a poluição das praias. É essa a grande foto. Exatamente essa a atenção. E o artigo não termina com uma resposta fácil, uma solução mágica. Ele encerra com uma pergunta. Uma pergunta que, segundo os autores, deveria ser o ponto de partida de qualquer debate sério sobre o futuro da cidade. E que pergunta é essa? É bem direta e incômoda. A cidade de João Pessoa está tão boa para sua população permanente quanto está para o turismo de massa e para a especulação imobiliária. Uma pergunta que ecoa para muitas outras cidades no Brasil e no mundo, né? Que enfrentam o mesmo dilema. Sem dúvida. E a partir dessa provocação do artigo, fica um pensamento final para quem nos ouve refletir. Quando a identidade de uma cidade, sua paisagem, sua cultura se transforma num produto tão valioso para quem vem de fora, o que acontece com o direito dos próprios cidadãos de definirem os rumos do lugar onde vivem? É uma ótima reflexão. Como uma comunidade pode lutar para ser a protagonista da sua própria história e não apenas um cenário bonito para selfie de outra pessoa?